a respeito de pecuária bovina de corte. Houve uma melhora em alguns estados brasileiros já no mês de junho, trazendo melhora para o valor da arroba no Mato Grosso do Sul, no estado de Goiás, Minas Gerais, São Paulo também. Para falar a respeito do que a gente pode ver nesse segundo semestre, que começou nesta última segunda-feira, e até uma percepção aqui de muitos analistas do tempo, do pessoal do clima, principalmente da Clima Tempo aqui no Agricultura BR, que é a empresa parceira, de preocupações em relação a não só as culturas de campo, mas também as pastagens por conta da falta de chuvas e as precipitações. Para falar a respeito do mercado, nós vamos conversar agora com Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios, que participa conosco desta edição de Agricultura BR. Ronald, nós temos alguns fatores importantes, um deles foi a redução na participação das fêmeas, reduziu um pouco, apesar de ser alto ainda comparado com períodos anteriores. Nós temos um dólar que não para de subir, vai se mantendo muito alto por questões domésticas, internas aqui do Brasil, principalmente. Não é o dólar que está alto, é o real que está muito baixo, e isso influencia também nas exportações de carne bovina, no caso provavelmente torna mais competitiva essa carne. E um outro elemento importante que nós temos é uma redução nos dias garantidos de abate na indústria. Como é que essa equação tem se formado para o mercado do boi gordo? Boa tarde, Ronald, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos que nos assistem. Fabiano, você me trouxe um ponto aí, houve uma melhora, MS, Goiás, Minas e São Paulo. Porém, Fabiano, o valor pago ainda para o pecuarista em algumas outras regiões continua naquele movimento do meados de final de maio, começo de junho. Escala de abate, Rondônia, Pará, norte do Mato Grosso, ainda, porém há uma procura por animais e escala encurtando. Quando eu olho para o valor da carne exportada, Fabiano, isso é um fator que traz um otimismo. Porque a gente está exportando em volume, mas valor pago continua ainda muito defasado. Acredito que repasses positivos para o pecuarista deve se adentrar no mês de julho e agosto. Um fator que eu fiz aqui, Fabiano, a gente pode até falar disso. O dólar aquecido joga nossa arroba internacionalmente num dos piores patamares dos últimos 2, 3 anos. A gente tem hoje a arroba mais barata do mundo, $41. Quando eu olho para o média mundo, a arroba está aproximadamente a $62, $63. Alguns países com arroba muito acima desse patamar. É o caso dos Estados Unidos, a União Europeia e demais. Quando eu olho para o preço pago para o pecuarista, a gente deve ter repasse desse dólar aquecido, dessa exportação elevada, mesmo com o preço pago para a tonelada não tendo melhorado nos últimos dias. Mas o fator dólar justificaria pelo menos 10, 15, R$20 a mais no bolso. Ronald, deixa eu ver se o Ronald está me ouvindo. Ronald, nós historicamente, sempre que a gente teve movimentos como este, principalmente porque o faturamento da indústria exportadora ele aumenta muito quando você tem um cenário como esse, aumenta em reais, ele tem uma elevação em reais, essas margens da indústria acabam por aumentar bastante. Mas historicamente isso nunca foi repassado na cadeia produtiva. Eu não falo só do pecuarista, mas eu falo de todos os outros segmentos. Isso normalmente não ocorre, apesar de ter essa absorção maior de recursos. O que você acredita que poderia mudar, já que o comportamento, de certo modo, sempre foi esse, a indústria fatura sozinha esse ganho de competitividade com o real mais fraco? Você me trouxe um dado inicial que é o abate de fêmea para o atual momento, ele teve uma leve encurtamento das fêmeas indo para o abate. Quando eu olho para o semestre, o abate de fêmea ainda é recorde comparado aos últimos 4 anos. Então, o que eu vejo que esse fator de preços pagos da indústria para o que deve acontecer. Quando eu olho hoje uma tonelada de carne exportada, ela está aproximadamente 4.400, uma média aí que a gente recebe dos principais indicadores de exportação. Vamos pegar 4.400, vezes um dólar de 5,50, estamos falando de uma tonelada em reais em torno de R$24 mil. Se eu divido isso por 1.000, eu chego aí num preço médio
mais ou menos de 23 a 24 reais. Se eu multiplico isso pelo arroba, eu estou chegando no arroba exportada em reais, Fabiano, aproximadamente a 360 reais. Quando você olha o preço pago ao pecuarista média Brasil, vamos trazer referência São Paulo, 220 reais. Então, está sobrando numa cadeia com todos os custos que tem, que é o frigorífico, logística, imposto, mais custo de funcionário, está sobrando em torno de 130 a 140 reais por arroba. Então, é uma rentabilidade líquida acima de 50%. Quando eu olho para o momento, acredito que a gente vai ter uma oferta menor de fêmea e esse preço vai começar a ajustar. E quando eu olho o boi para janeiro, boi dezembro, boi novembro, Fabiano, já é um boi de 249, 250 para janeiro na bolsa. Então, a gente deve ter incremento nesse segundo semestre. Ronald, até pegando carona no que você acabou de falar, e também é uma movimentação que a gente enxerga nos leilões, e aí vou pegar como base os leilões que acontecem no Mato Grosso do Sul, tem a referência para bezerro. E as médias têm melhorado mês a mês, e ficou bastante sensível essa melhora para o preço do bezerro no último mês de junho, aumentando algumas expectativas em relação à precificação. Mas um fator que nos chama a atenção é como que fica a oferta desta categoria animal lá em 2025, final desse ano, 2025, 2026, já que o abate de fêmeas, ele foi e continua sendo, apesar da queda, continua sendo expressivo. Como é que fica essa oferta e quando que segurar bezerro, ou a vaca, né, e não segurar o bezerro também, não vender esse bezerro, é um bom negócio para quem tem o produto, para quem tem esse animal? Fabiano, ótima pergunta. Quando eu olho para o preço de reposição, as categorias de reposição, e aí o bezerro já começa a flertar em muitos locais, não só no Mato Grosso do Sul, acima dos R$ 9,50, R$ 10 o quilo. Então a gente está falando de um bezerro em média do CPEA, que seria um bezerro acima de 215 quilos, 220 até 240. Muitos estados já começam a ver esse bezerro. Não é realidade para o norte do país ainda, que ainda está com preço defasado. Mas Minas, Goiás, MS, Paraná, São Paulo já está vivendo essa realidade. Ponto. O bezerro subindo, eu paro de abater fêmea. E aí o 25 a gente pode ter um movimento de fêmeas indo para o abate, caindo abruptamente, e aí eu passo a procurar mais o boi. Se eu passo a procurar mais o boi, o preço do boi sobe, Fabiano. Se o preço do boi sobe, eu vou reter essas fêmeas ainda mais, porque o bezerro vai ser o direcionador de eu segurar minha fêmea. O que me preocupa, Fabiano, que a nossa visão autista para os próximos 2, 3 anos, ela é evidente. Acho que todos que vêm aqui vê isso. O negócio é se sustentar até lá. Quando eu olho a reforma tributária, imposto sobre carne não aumentará na reforma tributária. É isso que está no site do Gov. Então, a redução ali para produtos que compõem a cesta básica, o governo fala que não irá mexer, olhando no projeto da reforma tributária. Mas a fala do nosso governo, Fabiano, a gente viu o Lula quer renegociar a taxação de carnes na regulamentação tributária. Então, o presidente afirma, Fabiano, que precisa redefinir os produtos de alto padrão dos populares, que seria aí o pescoço de frango, pé. Então, a gente precisa andar muito atento que há um movimento se mostrando para os próximos 2, 3 anos, 1 ano e meio de melhora nessas categorias, melhora também no boi, mas movimentos baixistas no meio vai acontecer. E aí, até para fechar nossa fala, o atual momento e o segundo semestre estimula eu confinar, porque o custo da dieta nutricional para esse segundo semestre, nesse atual momento, está muito interessante com um boi projetado no futuro. Um boi de 249, 250, 245 por outubro, a conta fecha no positivo, dando 8,5%, 9%, depende da região que você está, com uma diária de 12 a 11,50 em algumas regiões. Mas faça a gestão do seu risco, apesar de acreditar em movimentos positivos de preço. Ronald, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, e aí falando com esse pecuarista
que está no momento em que ele tem pouca disponibilidade de pastagem, que há uma movimentação em alguns estados brasileiros de tentar conter oferta de boiadas, e estamos na primeira quinzena do mês. Você acredita que, principalmente agora no começo de julho, a gente pode ver uma nova reação nos valores da arroba, ainda que eles fiquem aquém daquilo que o pecuarista deseja? A gente pode ver sim, Fabiano, preço sendo ajustado para cima nos próximos meses. Não, não estamos dizendo que preços talvez continuem subindo até a reta final do ano, porque os preços na Bolsa já projeta alta de 25 a 30 reais. Mas no curto prazo, há sim um movimento de melhora nos preços, e isso deve ser repassado, Fabiano, para quem tem boi pronto, para quem até segurou uma boiada no pasto, mesmo com oferta um pouco mais restrita de capim, buscando essa melhora. Em algumas regiões, essa melhora vai ser mais lenta, mas nas demais regiões, acredito que sim. Mato Grosso, Rondônia, Pará, a gente pode ter esse movimento um pouco mais lento devido à regionalidade ali da região. Mas quando eu olho para o MS, Paraná, São Paulo, Goiás e Minas, acredito que 8, 7, 10 pode ser visto nos próximos meses.